Boa tarde, boa noite, bom dia. Aí a turma na internet, Facebook, né? Facebook aí que bombou nessas eleições de 2012. E hoje, gente, eu estou trazendo aqui na TV Del Rey um jovem dinâmico, né, que retrata essa geração conectada, né, essa geração que hoje tem na internet, né, o seu foco de atenção, que não fica muito tempo ligado na televisão, nos rádios, né? Está sempre focado em computador, em smartphone, em telefone celular, a geração conectada. E aqui é o William. Estou ao lado do William Carvalho, Administração. estudante de administração da UFSJ. Não, do Ipitã. Do Ipitã. Do Do Ipitã. Ipitã. Tá certo. E por que eu trouxe o William aqui? Porque o William ganhou notoriedade neste período eleitoral, porque ele teve a feliz ideia de criar um grupo no Facebook que se chama Eleições 2012 São João del Rei. Esse grupo ganhou mais de Hoje eu estava olhando mais de 1.500. mais de 1.500 membros ativos, né? participantes. E apesar de ter 1.500, isso significa que quem não é membro consegue entrar também e ver, né? Consegue. Só não consegue postar, né? Não consegue Participar postar do debate. Não consegue postar, não consegue curtir, mas consegue ler o que está acontecendo ali dentro. Então, isso significa que a visibilidade que o grupo que o William criou nesse período eleitoral foi fundamental, né? Eu diria que nós vamos falar sobre isso, William, sobre essa geração e esse mundo novo, né? Meu último artigo sobre, né, esse contexto da política de São João del Rei, agora no final das eleições, foi o encontro do mundo velho com o encontro do mundo novo. Qual seria o mundo novo? Seria esse mundo conectado, onde as informações acontecem em tempo real, onde as pessoas estão discutindo, né, as propostas dos candidatos. Então, ali cada um é protagonista, cada um é um personagem, cada um tem voz, tem vez, né? E todo mundo vê todo mundo. Né? É muita informação, é muita circulação de ideias. Fala um pouco sobre isso. Você que conseguiu muita visibilidade, como é que nasceu essa ideia de criar esse grupo dentro do Facebook? Então, o Grupo Eleições foi uma criação minha por volta de dezembro do ano passado, né? E a intenção era assim, debater sobre sobre a política que estava se aproximando logo 7 meses depois. Foi por volta de dezembro. Eu já acreditava que por volta de junho, julho, as coisas já esquentassem aqui em São João del Rei. E como de fato esquentou, principalmente depois que houve esse apoio do PSDB ao atual candidato. Houve uma discussão muito grande sobre isso, até porque eram opostos até então, e eu esperava disso começar a pegar fogo por volta de junho e julho, mas acaba que em abril o negócio já estava pegando já. E eu criei esse grupo com essa intenção de promover discussão entre todos os partidos, entre todas as pessoas que quisessem entrar, participar, colocarem seus pontos de vista, e assim aconteceu. Acaba que o grupo Eleições foi, na verdade, um teste. Eu tenho outros grupos, que no caso eu tenho um grupo de classificados, tenho um grupo de empregos, que é o meu principal foco, mas o Eleições foi sim o primeiro grupo a ser criado, apesar de que a primeira ideia que veio na cabeça foi o Classificados e o Oportunidade de Emprego. Mas eu criei o Eleições para aprender a mexer no grupo, para entender as funcionalidades dele, e acaba que uma ideia que era um teste, o que a gente poderia chamar de beta, para de fato aplicar no Classificados e no Oportunidade de Emprego, se tornou o grupo mais famoso dos que eu tenho. Apesar de não ser o mais cheio, é o que existe uma maior participação. Então ele ganhou foco na internet, ele teve o prestígio, inclusive, dos candidatos, né? Do Elvésio, do próprio Nivaldo, do Jordano, e eu tive que dar uma atenção especial para esse grupo, porque tinham formadores de opinião ali dentro, e eu não poderia deixar eles na mão. Então foi mais ou menos isso, um grupo que nasceu... E é um grupo
que você falou que você não podia deixar de dar atenção especial para esse grupo, até porque o debate, às vezes, ele ficava caloroso, né? Muito. Existiam ali, e tem a questão do fake, né, gente? Fake, para quem não sabe, chama falso, né? Em inglês seria, né? Falso, né? Eu acho que sim. Em Nunca tive a inglês, curiosidade de o pesquisar, fake no não. inglês é um termo, né, americano que significa falso. Então, o que é falso? É um perfil falso. A pessoa cria um perfil no Facebook, né, e põe ali ou um personagem fictício, ou põe ali um personagem histórico, né, É, um artista, e esconde a sua identidade. E nisso ele começa a fazer amizades, começa a interagir, convidar outras pessoas, inadvertidamente as outras pessoas vão adicionando essa pessoa, e com o tempo essa pessoa entra num debate político e começa a fazer declarações é pesadas, né? verdade. Chega a ser até uma espécie de bullying, né? Foi, é. Maltrata outras pessoas, agride e se esconde por trás de um pseudo nome, né? Que na verdade você não consegue identificar quem é aquela pessoa que tem aquele perfil no Facebook. É verdade. Eu Como tive é que esse você lidou problema. com isso? Então, era uma das regras do grupo, que não existissem fakes no grupo. Até porque a gente ia falar de política, a gente ia falar de pessoas, a gente ia falar de caráter, a gente ia falar da vida dessas pessoas. Afinal de contas, elas estavam a todo momento sendo julgadas, porque no dia 7 de outubro alguém teria que ser votado, a não ser que votasse nulo ou em branco. Então, eu acredito que a partir do momento que as pessoas daquele grupo julgassem que o tal candidato fosse uma pessoa mais honesta, mais idônea, mais correta, o voto seria desse candidato. Então não seria justo que qualquer perfil, sem mostrar a cara, entrasse e denegrisse a imagem de A, B ou C. Né? Então eu fui categórico com isso e sempre que eu identifiquei os fakes, eu excluí. Alguns foram bem polêmicos, né? Como por exemplo o Jorge Alexandre. O Jorge Alexandre foi muito polêmico. Ele permaneceu no grupo durante todas as eleições, porque eu não conseguia provar que ele era de fato um fake. Né? Era um perfil muito bem bolado. Ele, no final, ele até deu o nome dele completo, deu o MASP dele, e depois que nós viemos a saber que não era um MASP verdadeiro, e aí sim a gente descobriu que ele era um fake. E ele fez acusações pesadas, né? Nossa, Parecia alguém que estava realmente filtrado dentro da é. prefeitura municipal, que tinha acesso a informações privilegiadas, inclusive assim da vida pessoal das pessoas, É. né? E aí eu ficava eu ia para a faculdade de noite e ficava com o celular ligado e aí o telefone tocava. Aí era alguém do grupo. Olha, é o seguinte, ó, o Jorge Alexandre tá falando de mim, que não sei o que tem, o que é que eu vou fazer? Ó, você tem que excluir ele é fake. Eu falei, mas, gente, tudo bem, mas aí chegava lá, pô, Jorge, cara, o pessoal tá falando que você é fake, você tá acusando o pessoal aí e tal. E aí vinha ele, olha, mas eu tô fazendo acusações e eu assumo elas, mas eu falo, mas você é um fake, quem é você? Como que é seu nome? Aí ele dava o nome dele. Mas onde você mora? Ah, eu não vou falar porque para minha segurança. E eu ficava numa sinuca. E era tudo muito bem bolado. Tinham pessoas no perfil dele que comentando com ele, e aí, Jorge, como que você tá? Que dia que a gente vai sair? Era difícil. Como que eu expulso um rapaz desse? E se ele não é um fake? Né? E se ele realmente estava fazendo denúncias importantes e eu tiro dele esse direito de colocar as denúncias dele naquele espaço? Eu não estaria sendo correto. Mas acaba que a maioria das pessoas que se sentiram incomodadas com ele eram pessoas que estavam sendo denunciadas. E tinha o fake inofensivo também, né? É, Por exemplo, a Bárbara Eleodora é. era um fake inofensivo, né? Fala sobre a Bárbara Eleodora. É verdade. Na verdade, a Bárbara, agora eu já posso falar, né? É. Eu acho que merece uma resposta. A Bárbara, na verdade, é a Rafaela Aguiar. Ela assumiu publicamente É, agora. e ela chegou no grupo, na verdade, para dar uma ideia de para quebrar um pouco o clima, né? Para esse clima tenso que estava lá no grupo. Então ela sempre entrava com uma piadinha, com uma brincadeirinha daqui, uma brincadeirinha dali. Mas quando ela entrou, eu disse para ela, Rafaela, por favor, não fale mal de nenhum candidato.
não toma partido. Se você quiser entrar e falar de alguém, tomar um partido, entra com o seu perfil e fala. Enquanto Bárbara Eudora, apenas brinque, divirta-se, e, enfim, aí foi um barato, todo mundo aprovou ela. Eu fiz uma enquete perguntando o que as pessoas esperavam, ou melhor, esperavam não, o que as pessoas achavam da participação dela no grupo, e a enquete deu quase que unanimidade para que ela continuasse. Difícil foi que o marido dela veio atrás, né? É o marido dela, o Peixoto lá, né? Ele veio atrás, queria participar do grupo, Ah, e alguém criou esse perfil, na verdade, né? E queria participar do grupo, e como a Bárbara Eudora participava, e ela foi aceita, meu Deus, e agora? O que a gente faz com esse marido dela, né? Tenho que aceitar. Então eu cheguei nele e falei, olha, não sabia quem que era ele, nem nada. Eu falei, olha, ele não quis falar quem que era, mas, por favor, não fala de nenhum candidato, não fala mal de ninguém, só interage com a Bárbara ali para dar uma quebrada no clima, e pronto. Só que o marido dela pegou pesado. pegou pesado. É um inconfidente problemático, né? Começou a tomar partido e tal, e eu tive que tirar ele do grupo, até porque eu tinha que prestar contas para os membros do grupo. Essa era a proposta do grupo, de que não houvesse fakes, e eu tive que expulsar ele, e ele acabou saindo do grupo. Mas teve até outro fake, né? Teve. Ali você teve que ser um caça-fantasma ali dentro, ficar exterminando os, né? Teve também perfis polêmicos, autênticos, né? Eu estou fazendo propaganda ali, né? Perfis polêmicos que foram realmente autênticos, que atuaram lá no grupo. Vou dar exemplo, por exemplo, do Rai Pinheiro, né? O Rai lá de Brasília. Lá de Brasília ele interage aqui, e os petralhas e sei lá o quê, e termina com aquele né, refrão dele lá, como é que chama? Bargão, como é que fala? Eu não lembro. Eu esqueci, é um termo que a gente usa que chama. Eu sou o Rei Pinheiro, né? Como é que é? Eu não lembro. O Rai, inclusive, o Rai costumava escrever textos muito, muito grandes, e eu confesso para você que eu tinha preguiça de ler. E eu só lia, às vezes eu lia, aí a maioria deles eu lia, mas uns ou outros, digamos que a maioria não, 50% eu lia, 50% eu não lia. Às vezes tinha que fazer trabalho, tinha que estudar, fazer coisa da faculdade, e eu falava, meu Deus, é o Rai, que essa Bíblia Sagrada escrita aqui, eu tenho que ler e tal. Mas assim, é uma pessoa super engraçada, com essa coisa dele de petralhas, né? Já Ele existia. ficou folclórico, né? Já existia esse termo. Petralha já existia. Aloprados, são termos que eram, né, que a PSDB sempre colocava nos petistas. Você, quando criou o grupo, né, você teve que interagir com essas pessoas todas. Né? Você acabou fazendo amizades, né? Você ficou conhecido, você saía na rua, as pessoas te abordavam. Né? Pô, e aí, William, o grupo lá e tal, parabéns. Né? Você estava conseguindo manter, né, o equilíbrio do grupo. Teve uma vez, teve um caso que eu acompanhei pessoalmente, a Lívia estava entrando numa discussão, que ela postou uma frasezinha boba e bem pequena, né? Alguém fez uma crítica ao Aécio, né? E ela deu uma gargalhada. Isso aí começou a gerar uma discussão e você começou a pontuar lá, ó, eu vou deletar o post. 1, 2, 3, 4 e pum! Eu vi o post sendo deletado. Fala um pouco sobre essa coisa de você ter que realmente censurar, né? Quais foram as vezes que você foi obrigado a censurar um post que estava ali? Então, eu lembro vagamente disso. Foi no comecinho. Foi ali que eu disse no começo que, muito antes do que eu esperava, o bicho começou a pegar. Eu acho que foi mais ou menos por ali que o bicho começou a pegar. Foi quando a Lívia... A Lívia, no caso, ela trabalha Trabalhava, eu acho. Trabalhava, né? Numa emissora de rádio. Uma emissora, em que dizem por aí que é do senador, né? Ela trabalhava na Vertentes, que pertence à família Neves, né? Isso. Andréia, o Aécio. E aí alguém vai e critica o Aécio, e a Lívia vem e ri. Ri assim, escreve um monte de K, né? KKKKKKK. Isso é uma risada. E alguém entra e fala assim, nossa, Lívia, mas se fosse você, não faria isso com o seu patrão.
né? Porque as pessoas cuspiram no prato que comeu, É. uma coisa assim. criticaram o Aécio. Entra a Lívia, que trabalha no para ele, e ri, ficou meio chata a situação. E aí, né, a coisa começou a bombar. E o pessoal começou a entrar e tal, você não deveria fazer isso, e um tenta desviar o assunto daqui, o outro traz o assunto de volta dali, e a Lívia ficou calada, se eu não me engano, né? Ela ficou na dela. Mas aí Ela começou. ficou com medo né, É, para onde que aquilo ia dar. e aí Né? começou a sair do foco, na verdade. E eu, ainda inexperiente naquela época, foi por volta Chegou a de. ficar ali veladamente uma ameaça de, ó, vou te mandar embora. Foi por volta de maio, não foi? Maio, Foi por aí. abril, maio. E eu, inexperiente, não sabendo o que me esperava nesse grupo, eu falei, já que tá virando confusão, eu vou deletar isso daqui. E falei, ó, deixei um recado, ó, se alguém quiser dar print, que dê, pois eu tô deletando em tantos minutos ou tantos segundos. E fiz a contagem regressiva e deletei. Print, para quem não sabe, gente, é você tirar uma foto da tela do seu computador. Você registra aquilo como se fosse uma foto, e você guarda aquele arquivo, né? E o print fica em cima do insert, né? Fica em cima do insert. E tem gente que acha que print, as pessoas mais velhas que começaram a usar computador agora, print acha que é enviar BO direto para a polícia. Tem gente que é assim. Porque é engraçado. As pessoas entravam em contato comigo e falavam, olha, eu já printei tudo e tá tudo aqui. E elas achavam que era só apertar o print, que o negócio estava resolvido, que a polícia já recebia a denúncia lá. É impressionante. Impressionante. E como de fato não é, você tem que printar, entrar num programinha, na maioria das vezes o Paint, imagem, né? Na maioria das vezes o Paint, colar a imagem, salvar ela como uma foto normal e aí sim tomar as medidas cabíveis, né? Mas eu conheci muita gente, pessoas mais leigas de computador, que ligava para mim e falava, olha, William, ó, se você não apagar, eu vou dar print. Mas meu Deus do céu, print você pode dar, ué, não tem problema. Mas tinha gente que achava assim, que print era uma forma de denunciar. Apertou aquela teclazinha do print, tava na polícia. É engraçado, né? Vamos entrar numa questão particular sua. Eu lembro quando a gente teve aqui aquele problema das enchentes, né, e que você estava naquele grupo dinâmico, né, de ajudar as vítimas da enchente. Né? Você tem essa coisa, né? Você é uma pessoa, né, que tem um bom coração, um jovem responsável, sensível. Você era, naquela época, membro do PSDB Jovem. É verdade. Né? Você era membro do PSDB Jovem, que era uma atuação até dinâmica, se for dentro. O que aconteceu? Você saiu do PSDB Jovem, o que te fez mudar a sua linha de pensamento ideológico? Então, na verdade, nada me fez mudar a minha linha de pensamento ideológico. Pelo contrário, eu mantive a minha linha. Certo. Deixa eu reformular a pergunta. O que aconteceu, né, que você não reconheceu mais na sua militância partidária, né, a identidade com a sua ideologia? Então, eu ainda tenho amigos até hoje lá no PSDB, entre eles o Gustavo Acácio, o Igor Sandin. Que foi eleito, né? Que foi eleito, fiquei muito feliz. A Catiane, eles vão me matar, mas tem mais gente, eu esqueci. Enfim, eu tenho amigos lá ainda. E a gente desenvolveu, quando eu entrei no partido, a minha intenção era desenvolver e explorar o máximo da filantropia ali. Né? Então, que eles fizessem política para lá, e sempre quando houvesse a oportunidade da gente encaixar o partido num ato filantrópico, né? Até porque o PSDB é influente em São João del Rei, né? Ele conhece, as pessoas lá de dentro conhecem muita gente aqui, então a gente conseguiria muitas parcerias com o PSDB. E aí foi dada a primeira ideia, aconteceu as enchentes, né? Que eu me lembro até hoje que eu, sinceramente, nunca vi uma enchente igual essa. É porque você é novo. É porque eu sou novo. Isso é bom. Eu nunca vi uma enchente como essa. Então aconteceu as enchentes e eu estava lá e a gente se reuniu e pensamos, ó, precisamos tomar uma posição com isso, isso não pode acontecer. E eu disse, olha, vamos fazer um negócio então, mas
vamos fazer um negócio partidário, vamos fazer uma campanha, vamos envolver outras organizações. E aí eu sugeri de convidarmos o Lions Club, que é o clube que eu também participo, sugeri de convidarmos o do Rotary, a maçonaria, o Demolei, eu também sou Demolei, e pegamos a ideia, nos reunimos. A ideia de fazer uma arrecadação de alimentos foi do Igor Sandin na época, né? Ele trouxe a proposta, olha, vamos arrecadar alimentos. E aí a gente complementou, né, falando, ó, então vamos pegar uma galera de gente, vamos andar nas ruas, todo mundo batendo na porta e o caminhão andando no meio da rua e a gente jogando doação para dentro. Carro de som, rodando, e a gente vai mobilizar a cidade e tal. Aí que entra o PSDB. Na hora que o Igor deu a ideia e a gente complementou a ideia, vem o Renato Baccarini, na época, e falou, olha, então eu vou mobilizar o pessoal. E aí veio a televisão dando apoio pra gente, veio o rádio dando apoio, todo mundo se uniu. Foi uma coisa muito bonita. Então, assim, as pessoas falam que foi uma campanha do PSDB. Não foi, de maneira alguma. O PSDB influenciou, sim, mas influenciou positivamente, fazendo os contatos que ele tinha com televisão, com rádio, e dando uma visão maior para a campanha. Essa questão por exemplo, de capitalizar politicamente em cima de um ato de assistencialismo, né, num momento de catástrofe, se você acha que isso não é uma coisa assim meio, né, olha, pô, vocês querem fazer caridade? Faça. A caridade não tem nada a ver com promoção. Né? Então, na época, eu acho que o que pegou mal pro PSDB foi que todo mundo foi com a camisa do PSDB na campanha. Com exceção de mim, que coloquei o meu colete do motoclube que eu participo, e que lá tem a logo do Demolei, tem a logo do motoclube, algumas logomarcas de algumas instituições que eu participo, e eu falei, eu vou com isso daqui, e eu não, né, mostrando, querendo dar exemplo de que a campanha é apartidária. Eles até me deram a camisa do PSDB. A intenção deles, no caso, era divulgar o partido, né? Divulgar, isso falar não com o partido. cabe com a atitude de caridade, né, gente? A caridade não pode ser misturada com publicidade. Eu discordo, em partes. Na verdade, a intenção que saiu de dentro da sala da nossa reunião no PSDB é de que nós divulgaríamos o partido, dando uma ideia de que o PSDB não é só política. O PSDB também é ajudar, o PSDB também é fazer filantropia, e como de fato, em nenhum momento durante as nossas reuniões houve algum papo que dissesse, olha, nós vamos ganhar com isso politicamente. Talvez na cabeça de cada um deles pudesse estar passando isso daí, mas claramente ninguém disse isso. Mas isso não foi o motivo que te fez sair do partido. Vamos chegar onde que você... O que aconteceu? Então, eu tinha uma ideologia, né? Na verdade, eu sempre tive uma ideologia. Eu quero uma cidade melhor, eu quero uma família melhor, eu quero um país melhor. Quem não quer, né? E acaba que eu nunca concordei com as práticas do atual prefeito. Eu nunca gostei do que ele faz. Algumas coisas ele fez e a gente vê aí, como por exemplo, asfalto. Né? Se hoje São João del Rei é asfaltado, nós temos sim que agradecer ao Nivaldo. Ninguém asfaltou tanto São João del Rei como ele. Né? Ele sim melhorou as nossas vias, né? As nossas ruas, para que o progresso fosse transportado, para que os caminhões não estragassem, não caíssem nos buracos e tal. Então, assim, o Nivaldo foi muito, mas muito importante para o progresso de São João del Rei no começo, asfaltando a cidade. O problema foi que o Nivaldo, assim que ele deu asfalto para São João del Rei, para a população de São João del Rei, a população, como é normal, quis mais. Né? A população teve asfalto e disse, obrigado, Nivaldo, agora nós queremos saúde. Obrigado, Nivaldo, agora nós queremos educação, agora nós queremos emprego, nós queremos moradia. A população evoluiu nos ideais, né? No que desejar, no que querer, no que esperar da cidade.
E eu percebi que o Nivaldo não. O Nivaldo continuou achando que asfalto era a solução para tudo. Talvez não fosse a questão do Nivaldo, né? A política da administração do Nivaldo como um todo. Acaba que ele não é sozinho, né? Não é. Eu tento entender a visão de vocês jovens, porque e aí um pouco é a culpa do Nivaldo, sabe? Do meu amigo Nivaldo, tenho por ele uma consideração muito grande, já o apoiei em determinadas campanhas, mas o Nivaldo teve 4 administrações de prefeitos, mais uma meia administração de deputado. Ele teve tempo de sobra para ele se reciclar, para ele se aperfeiçoar, né? Para ele fazer um curso, para ele se manter atualizado. É Ele verdade. não fez. Então, na verdade, ele foi ficando ultrapassado. Aquele jovem pobre, aquela família pobre que abraçou há 12 anos atrás, aquela criança que não teve direito a estudo, aquela criança foi para a escola, estudou, se formou, procurou conhecer, se atualizou, aprendeu a mexer com o computador, aprendeu a falar línguas, ficou uma pessoa culta e progrediu. Criou um grupo na Criou um grupo na internet. internet e progrediu. E olha para o Nivaldo e fala assim, Nivaldo, você ainda está naquele lugar que você me ajudou, mas você não se ajudou. É verdade. Você não evoluiu. Hoje, a sociedade exige um desafio maior. Né? E aí nós estamos nesse contexto aqui, que é, né, essa geração conectada que não consegue ver no Nivaldo, né, uma pessoa que consegue identificar essa demanda de vocês. É verdade. Né? Você está falando aí há 12 anos atrás. Ele foi eleito, a primeira eleição dele foi até antes, né? É verdade. Foi há 12 anos ele atrás? foi o primeiro prefeito de Tiradentes. Mas Aí a primeira governou- vez que ele foi eleito foi há 12 anos. Não, Foi antes, eu foi lembro. antes. Foi antes. Eleito em São João del Rei. 12 anos se ele fosse reeleito em todos os mandatos. Né? Isso. Então Mas nós temos aí quase uma era Nivaldo mesmo, que começou lá para os anos acho que 80 ainda. eu acho que eu estava com 10 anos quando ele foi eleito pela primeira vez. E eu era uma dessas crianças, né? Que naquela época, inclusive, eu me lembro de eu falando com meu pai, né? Vota no Nivaldo. Coitado, ele é filho de lavadeira, não é? Coitadinho, estão falando mal dele. Enfim. E aí o Nivaldo entra na primeira vez que ele foi eleito, e o Nivaldo, de fato, transforma São João del Rei num canteiro de obras. Né? Ele asfaltou tudo. Não sei se depois ele volta, né, ou se ele sai, mas só sei que logo depois, quando ele voltou, ele asfaltou mais e realmente ele não sossegou enquanto tudo não tivesse asfaltado, com exceção do centro. Né? E hoje o que a gente vê é poucas áreas da cidade asfaltadas. Só que assim, uma coisa que é muito importante, ele asfaltou, mas ele não se preocupou com o que a gente tinha debaixo da terra. Ele não se preocupou com o nosso sistema, o nosso saneamento básico, com o nosso esgoto. Ele só colocou asfalto por cima. Ficou na do remendo, né? E naquela época, para as pessoas que estavam vendo o Nivaldo pela primeira vez e nunca tinham tido asfalto na porta da casa, aquilo era maravilhoso, pelo amor de Deus. Né? E as pessoas ficaram felizes e tal, mas o tempo foi passando, o esgoto foi estourando, foi tendo que fazer buraco, e as pessoas essas crianças foram crescendo, foram estudando, a faculdade veio para cá, as pessoas foram ficando mais críticas, a internet chegou, a televisão chegou junto, as pessoas foram tendo acesso a mais informação, e todo mundo começou a falar para o Nivaldo. Nivaldo, obrigado pelo assalto, mas nós queremos muito mais. Me fala uma coisa, você falou agora dessa coisa da internet, da televisão, né? Dessa transformação no meio da comunicação que as pessoas começaram a ficarem mais informadas. Né? Como é que é a internet na sua geração? Por exemplo, você que conhece muito mais do que eu, que você está com quantos anos? 26. 26. Eu sou um homem de 52 anos, você pensa em seu avô. Né? Mas mas eu consigo acompanhar, né? Eu estou aí com vocês nessa luta aí. E como é que é o comportamento dessa geração de vocês, até mais novo que vocês? Quanto tempo que vocês gastam na frente de uma televisão? O que vocês veem na televisão? O que é? É sistema de canal fechado? É sistema de canal aberto? Ou vocês escutam FM? Vocês escutam AM? Ou vocês ficam só no pendrive?
né, só Como é que é? Essa geração de vocês estão voltada para que mídia? Pois é, olha só, eu vou falar por mim. Eu passo mais tempo hoje em dia na frente do computador do que na frente da televisão. Até porque tudo que passa na televisão eu consigo assistir a hora que eu quiser pelo YouTube ou pelos sites dos programas. Então, às vezes, tem programas bem legais, tipo o CQC. Vou dar um exemplo aqui do CQC, que é um programa que passa bem mais tarde, por volta de 11 horas, se eu não me engano. E às vezes eu estou na faculdade e eu chego cansado e eu vou assistir o CQC no outro dia, pela internet, né? Então, assim, eu particularmente passo, digamos que, se comparado com televisão e computador, eu acho que 70% do meu tempo é, é dedicado ao computador e 30% à televisão. Isso você que tem 20 E 6 anos. e 6 anos. O pessoal que tem de 16 a 20 anos, está do seu padrão ou eles estão mais tempo ainda no computador ou o inverso? Eu vou chutar, porque eu nunca perguntei para ninguém isso. Hum. Mas eu creio que estejam mais ou menos no mesmo ritmo. Mas é claro que dependendo o pai ou a mãe vão aí colocar os limites, né, os horários para que eles usem o computador na hora certa, mas eu acredito que se não houver limite, esses adolescentes aí de 16, 18 anos vão estar mais ou menos no mesmo ritmo do que eu aí, se deixar o dia inteiro no computador. Mas o que a gente vê muito, o pessoal mais jovem, né, esse pessoal de 15, 16 anos, joga mais o joguinho, né? Uhum. O Facebook é uma coisa mais para adultos, não que ele seja voltado para adultos, mas o público adepto do Facebook, você pode ver que é mais adulto. É raro a gente ver criança, né, de 14, 15, Até 16 porque anos. é contra a regra do Facebook, né? Eu não sei. Dizem aí até que liberou agora Liberou? 16 anos. 16 Não sei, anos. não tenho certeza. Mas até então o Orkut, por exemplo, era 18. Né? E você lembra, você me fez lembrar aqui de um fato que aconteceu no grupo. Uma menina entrou no grupo, você viu? Ela entrou no grupo, ela tinha 12 anos e descendo o bambu no candidato lá. E aí o telefone começa a tocar, né? O telefone começa, porque, né? Não sei se pode falar, mas maldita hora que eu dei meu telefone para algumas pessoas. E aí o telefone começa a tocar. E eu na faculdade, sempre era de noite, sempre. Eu acho que eles sabiam a hora que eu estava offline. E aí eles entravam. E aí o telefone tocava. William, meu telefone, tem fulano de tal que tá falando no grupo, que tá falando isso, que tá falando aquilo, você tem que deletar, mas eu tô na faculdade, eu não posso. Mas a hora que você voltar, já falou tudo. Você tem que deletar agora. E aí eu entrava do meu iPhone, e entrava lá, e aí o professor já ficava olhando assim, né? E tinha que entrar, aí deletava e tal. Mas até que com o tempo eu falei, não, pelo amor de Deus, tem que separar isso, até porque o grupo é só um espaço para as pessoas discutirem, eu não posso, né, dedicar minha vida para isso. Né? Então eu passei a desligar meu telefone na faculdade, passei a não dar mais importância para esse tipo de coisa, e aí quando eu chegava à noite em casa, eu deletava o que tinha de deletar, falava com quem tinha de falar e acabava que eu resolvia isso. Me fala uma coisa, você assistiu os programas eleitorais dos candidatos? Assisti. Você assistiu na televisão, na internet? Na televisão. Na televisão. Eu e minha mãe. A gente assistia todos os dias, com exceção, de vereador eu assisti umas 5 vezes no máximo. Mas de prefeito eu assistia todos os dias, até porque eu ficava ansioso para ver o que um ia falar, o que o outro ia falar. E eu assistia, assim. Uma vez ou outra que eu não assisti. De fato, esses programas eleitorais, hoje, eles têm muita audiência, né? Antigamente era uma coisa pedante, né? Hoje não, né? Eu acho que depende. Quem está muito. envolvido, né, no processo, Por exemplo, quem gosta de política, vou dar não um perde, né? Eu e minha mãe assistíamos juntos. Porém, eu assistia para ver as propostas. Para ver o que o candidato A estava falando, o B estava falando, o C estava falando. E eu me apegava naquilo ali. A minha mãe já assistia para rir.
A minha mãe já achava engraçado, né? Então, para você ver, acaba que ele tem várias funções, o programa na televisão. Alguns assistem para rir, outros assistem para ver as propostas, outros assistem porque já está deitado no sofá e está com preguiça de ir na televisão mudar de canal. E, enfim, cada um. Esses temas que eram colocados nos programas eleitorais, depois isso ia para a internet, as pessoas iam debater o que ouviram, isso interagia dentro do grupo lá, ou as No grupo, pessoas não discutiam, né, o que estava se falando nos programas? no grupo sim. No grupo eles discutiam algum absurdo que rolava lá nos programas na televisão. Eles logo já providenciavam um vídeo no YouTube, já jogavam dentro do grupo e comentavam, e aí começava. E o legal era assim, que o grupo, a minha maior preocupação, depois eu vou até falar, né? Inclusive eu nem respondi sua pergunta sobre o PSDB, porque que eu saí, depois nós vamos voltar nela, porque eu acho que é importante eu falar. Mas eu tinha sempre uma preocupação de manter democracia, de que todo mundo, de todos os partidos estivessem lá, né? Principalmente os principais, né, que estavam diretamente brigando lá pela prefeitura, que era o PT, o PSDB e o PMDB. Então eu fazia questão de todo mundo estar lá. Inclusive eu até usei uma estratégia bem legal, e depois eu até te conto, quando a gente terminar de falar sobre esse tema, você me pergunta, para que eu pudesse manter todo mundo ali, junto, misturado e um grupo mesclado e democrático. Mas acaba que eu não consegui. Tá. E com o tempo, você você saiu do PSDB, né? Você tentou ficar até uma certa forma imparcial, mas você acabou tomando partido também, Foi. né? Você tomou partido no meio do processo. Você acha que isso aí comprometeu o seu grupo, te comprometeu como administrador do grupo, ou te atrapalhou como administrador do grupo, Então, ou fez com que você ganhasse a simpatia maior de um determinado segmento do qual você se identificou? Então, eu acho que não. Eu acho não, eu tenho certeza. Hoje é dia 9, né, de agosto. Ontem foi 8, hoje é 9. Hoje é 9 de agosto e eu posso afirmar que não me comprometeu. Então, olha só para explicar. Eu não concordava com o que acontecia, com o fato do PSDB apoiar o Nivaldo. Esse foi o principal motivo da sua dissidência? Eu não concordava, porque eu sempre critiquei ele, eu nunca concordei com as coisas que ele fazia, e o dia que eles entraram em contato comigo e falaram, olha, nós vamos apoiar o Nivaldo. Eu disse, olha, então, infelizmente, eu não vou participar do partido, eu não vou ficar mais com vocês, porque eu não concordo e tal. Ah, mas é legal, é interessante, o PSDB vai ter um espaço maior na prefeitura para propor ideias, né, para expor o que é também a ideologia do PSDB. Você vai estar com a gente, se o Nivaldo ganhar, a gente vai estar lá junto na prefeitura e tal. Vem com a gente e tal, mas eu falar, desculpa, mas eu não quero, em momento algum, me oferecer um carro, mas, né, quem sabe dê um pinga-letra. Mas olha, desculpa, mas eu não quero participar, eu não quero cargo, e eu quero só manter a minha ideologia para uma cidade melhor. E o Nivaldo teve a oportunidade em 12, até mais do que 12 anos, e não fez, não vai ser agora que ele vai fazer, né? O que me levaria a crer que ele faria alguma coisa? Se ele tivesse feito isso que você falou, né? Curso, se ele tivesse reciclado, né? Seria um bom argumento, né? O Nivaldo vem aí Ele mudou, renovado, né? Mas ele uma continua a mesma pessoa, continua morando em Santa Cruz de Minas, continua do mesmo jeito, com a mesma turma de sempre, então não vai mudar, né? E aí o que acontece? Eu já tinha tomado a minha decisão que eu não ia ajudar, né? Até porque eu tenho um nome a zelar, tenho uma moral a zelar, então eu falei, tô fora. E aí um belo dia o meu telefone toca, eu chamo de belo dia, porque o meu telefone toca, eu atendo, alô, quem tá falando? Ô William, é o Everso Reis que tá falando. Ela falou, ô Everso, e aí, como é que você tá? Beleza? Tudo bem? Ah, não, tudo bem. Então, a gente poderia marcar um horário pra gente conversar e tal.
E eu falei, não, vamos sim, ó, a gente, é um prazer conversar. Eu já tinha tomado a minha posição lá, né, de que eu não participaria da campanha do Nivaldo. Eu falei, não, vamos conversar sim. E a gente marcou num domingo lá na casa da sogra dele, aqui no centro, né? E cheguei lá, tava lá o Elvésio lá, de bonezinho, de bermuda, lá sozinho na casa lá, eu toquei a campainha, ô Elvésio, como é que você tá? Ô, tudo bem e tal, entra mais, chega mais e tal. Não, entramos, e o Elvésio começa a me contar, foi bem no começo, sabe? As pesquisas davam o Nivaldo disparado, sabe? E ele me contando, né, o William, olha, né, estão dizendo por aí que o Nivaldo vai realmente candidatar, vai ser apoiado pelo PSDB e tal, e eu vou entrar para disputar com ele, e eu quero. E aí eu comecei a ver um brilho de honestidade nos olhos dele, sabe? Porque ele me falou, olha, eu não sei muito bem como me comportar, porque eles falam que vão fazer isso, vão fazer aquilo, prometem daqui, prometem dali, e eu não vou prometer. E ele falando comigo sozinho isso, sabe? Lá dentro da casa da sogra dele. E eu não vou prometer nada porque eu não sou assim. Eu não vou prometer uma coisa que eu não sei se eu vou cumprir. Eu preciso estar lá primeiro e tal. Eu não me lembro exatamente das palavras dele, mas ele querendo dar essa ideia de que ele queria uma campanha limpa, justa, honesta e tal. E e ele falou comigo assim, ó, e conversa vai, conversa vem, a gente ficou conversando quase por uma hora e meia, 2 horas mais ou menos, a gente trocando algumas ideias. E no final ele me falou, olha, eu gostaria que você me ajudasse na campanha, eu gostaria que você me acompanhasse, você, o, o, os seus amigos, o Jefferson, que inclusive está no, eu se eu não me engano, ele está na Espanha, ele está na Espanha agora, inclusive ficou muito feliz com a vitória do Elvésio. Ele falou, eu gostaria que a juventude me ajudasse e tal. E, e depois daquelas quase 2 horas de conversa, Mas de onde que o Elvésio te conhecia? Porque, de repente, ele tinha o seu telefone. é, ele me Você conheceu. estuda no Epitano, é universitário da UFSJ. Na verdade, eu Hum, sou, eu sou amigo do irmão dele, que é o Vander hum, Reis, hum, lá de Barroso. A minha mãe é de Barroso. O hum. Elvésio é de Barroso. O Elvésio era membro do grupo. Ele entrava todos os dias e via todo mundo falar dele lá. Ele pontuava também? Não, Não, ele só lia. Eu só nunca ali. vi, eu nunca vi ele falar, não. Mas ele que te falou que Ele falou entrava? que ele participava, que ele Ah, entrava, que ele lia. E ele percebeu que eu estava tendenciando meio que toda vez que alguém falava alguma injustiça lá, eu defendia ele. Eu acho que ele percebeu isso. E ele viu que eu poderia vir a somar aí na campanha dele. Então ele me chamou, não me ofereceu nada, sabe? Não, não, olha, não- você tocou um ponto aí, quero fazer um parênteses aqui, para diferenciar a postura do Elvésio com a postura do Nivaldo. Né? O Nivaldo, quando teve conhecimento que existia uma enquete no Facebook que estava dando o Elvésio com uma vantagem muito boa, né? E ele com uma votação muito, né, inexpressiva, ele é, achou que aquilo era um absurdo. Ele falou, deleta isso aí, apaga isso aí, não deixa o meu pessoal ver isso aí não. Quer dizer, não é por aí, né? Ele com tem que certeza. saber, ele não conhece essa leitura, essa linguagem da internet, né? E aí E que o Alves tá. tem essa vantagem. E aí, voltando, é bem interessante o que você está falando, mas só para concluir. Ele me chamou para ajudar ele, mas não me cobrou nada, sabe? Ele não marcou hora para eu estar com ele, ele não me marcou dia. Ele me disse: quando você puder, esteja comigo, né? Nas ruas, vamos caminhar pela cidade e tal. E na época, quase ninguém sabia quem que era o Verso, com exceção dos alunos da universidade. E ele foi muito humilde. Eu lembro que no dia ele falou comigo assim: olha, eu sei que a luta é difícil. Ele falou, é Davi contra Golias. Ele já falava assim na época. Eu sei que é Davi contra Golias, mas eu vou dar um aperto nele. Eu vou dar um aperto no Nivaldo, que eu não sei o que tem. E eu acredito que eu posso ganhar, mas eu sei que é difícil. E aquele pé no chão e ao mesmo tempo aquela força, aquela vontade. E ele acreditava nele, principalmente, nas propostas dele. E, e aquela conversa foi o suficiente para eu pensar o seguinte: de um lado, o Nivaldo. De um lado, que eu já conheço, né? Todos nós conhecemos. Do outro lado, o Elvésio, que eu já conheço também, e que eu fiquei conhecendo mais ainda hoje, depois dessas 2 horas de conversa.
Dá para julgar um e o outro? Dá para julgar o Elvésio por 2 horas de conversa? Não. Dá para julgar o Nivaldo por 12 anos de administração? Dá. Dá sim. Então, ou seja, eu tinha um certo e eu tinha um duvidoso. Né? O certo já estava mais que comprovado que não daria certo. E eu tinha um duvidoso que, de acordo com o discurso dele... Não é nem que não daria certo, é que você não se identificava com também. ele, né? Eu acho que é mais isso. Quando você tenta falar assim, você coloca uma resistência ao Nivaldo, eu não entendo, porque você chegou a falar de elogios aí, né? Você Sim. chegou a citar que ele teve um papel importante. Mas você hoje não se identifica com o Nivaldo. O Nivaldo não representa mais aquilo que você anseia, né? Ele não está dentro mais daquela, né, do que você entende por que seja o tempo atual. Eu acredito, né, que eu continuo achando que ele não daria certo dentro dos padrões de hoje. Né? Então eu acredito, ele não daria certo. E o Elvésio tem essa dinâmica, né? É um homem que vem da faculdade, um homem que foi reitor, um homem que interage com os estudantes, interage com a juventude, né? Está sempre no meio estudantil. Então ele conseguiu se atualizar e se manter dentro do entendimento que pudesse ser visto pelo jovem de hoje. E aí eu entro com a ideia na internet, o Facebook, por exemplo, né? Hoje, para você conquistar essa meninada toda, se não for pela internet, não tem outro jeito. É difícil. São poucos que não tem. Poucos, muito poucos. Mas voltando ao assunto, onde nós paramos? Na sua decisão de optar pelo Elvésio, né? E na ideia de você já estar vinculado do PSDB e ter partido para essa votação. Então, assim, ele não me cobrou nada, não marcou hora, nem nada. E ele falou, eu só gostaria que você estivesse comigo quando você pudesse. E aí foi. A campanha começa e o Elvésio sai para a rua. E o Nivaldo, não sei. E o Elvésio sai para a rua e fala daqui, fala dali. E posta tudo na internet. E posta na internet. E o Nivaldo, não sei. Não sei. E posta na internet e tal, e eu encontro, e aí sim, a gente, o comitê, a coordenação da campanha do Elvésio enviava mensagens para as pessoas que estavam, para os cabos eleitorais dele, né, para quem estava apoiando ele. Então, hoje o Elvésio vai estar em tal lugar, ponto de encontro é em tal lugar, e a gente lia aquelas mensagens e aquilo já era o suficiente. Se eu tivesse disponibilidade, eu iria. Se eu não tivesse, ele não ligava cobrando, não ligava, enfim. Então, então na campanha do Nivaldo, do Elvésio, do Romo, né? Não pode esquecer de ninguém. Elvésio com Aécio parece o nome, né? Já existia essa dinâmica da comunicação, né? Que é uma rapidez, que você ganha tempo com isso, né? É verdade. Enquanto o Nivaldo, às vezes, tem que ficar no telefone, pega a agenda e vai lá na pessoa e tal. E eu comecei meio tímido, assim, né? Vou num bairro aqui com ele, vou num bairro ali, e ele sempre muito, muito simpático, fazendo questão da minha presença, né? Me recebia muito bem onde eu chegava, e teve uma ou duas vezes que ele me ligou, né? Me chamou, vamos lá comigo em tal lugar, estou precisando de você, e eu ia, e tal, e acaba que eu fui me envolvendo, no final da campanha eu já nem ia, nem na faculdade eu ia mais. eu saía de manhã e às vezes nem estava com ele, não. Às vezes eu estava conversando com os outros na rua, estava encontrando com um amigo, ou na internet até. E às vezes eu acredito, se for fazer um balanço, eu acho que eu passei mais tempo longe dele, falando dele, do que perto dele, caminhando pela cidade. Mas, né, igual aconteceu lá na minha rua, um vizinho meu colocou, no começo ainda da campanha, ele colocou um cavalete do Nivaldo, né? E eu não tinha cavalete, olha que vergonha. Eu não tinha, do Elvésio. Mas, pô, você tá trabalhando pro Elvésio, não tem. Aí eu me senti meio que... Diminuído. Diminuído não, eu me senti meio que confrontado, né? Aí eu já fui lá no comitê, me dá um cavalete aí, coloquei lá na rua da minha casa, assim. Aí eu senti que estava empatado, né? Aí eu fui no meu vizinho e falei, aqui, você vota no Elvésio, não vota? Vou trazer um cavalete para você. Aí fui no meu outro vizinho, você vota no Elvésio, não vota? Não, a gente tá com o Elvésio. Vou trazer um cavalete para você. E na hora que eu vi, a minha rua toda era Elvésio. Tinha cavalete do Elvésio para tudo quanto era lugar. E só um cavalete do Nivaldo. E aí eu enchi a rua de cavalete e tal.
Mas aí, olha só, o que é importante? É importante separar. Quando o Elvésio me convidou para ajudar ele voluntariamente na campanha, é, o que ficou bem claro é o seguinte: o William iria apoiar o Elvésio, mas o grupo Eleições ia continuar recebendo as postagens a favor do Elvésio e contra o Elvésio, a favor do Nivaldo, contra o Nivaldo, a favor do Jordano, contra o Jordano. O grupo não tomou partido. O grupo continuou eleições de 2012. O administrador estava ali, firme com o Elvésio. Mas quando eu entrava no grupo para moderar, para conversar e tal, às vezes no grupo eu até tomava partido, eu, William, mas eu nunca deletei sequer uma postagem a favor do outro candidato, denúncias sobre o Elvésio, inclusive o Peterson era um dos que entrava sempre lá e denunciava alguma coisa que o Elvésio fez, falava dele e tal. E o Peterson não me deixa mentir, eu não apaguei nada dele, absolutamente Tem uma nada. passagem interessante, por exemplo, eu fiz uma cobertura com o portal 007, que foi criado para dar uma cobertura independente, uma cobertura neutra, imparcial, né? Uma luta para conseguir convencer dessa imparcialidade do portal 007, porque eu entendi o seguinte: olha, você tem aí um confronto político, né? Você tem aí uma polarização que vai estabelecer, né, um debate para 2014. Você tinha um PSDB, tinha do outro lado o PT, governo federal, governo estadual e aquela coisa toda. E você tem as mídias aqui do Rei, todas engajadas, né? Você tem a Folha das Vertentes, que é engajada, né, no governo federal, junto com o Reginaldo Lopes, e você tem a Gazeta, a TV Campo de Minas, a FM Vertentes, né? Que é do grupo do Aécio, que realmente ia ser tendencioso. Então, as pessoas, para terem, né, uma fonte mais ou menos neutra, alguém que pudesse olhar assim, com ar por cima, sem paixão, teria que ter uma opção diferenciada. E a gente criou esse portal. E, como foi a nossa característica, a gente foi crítico também. Então, a gente viu um defeito na facção de cá, a gente pautava. A gente viu o defeito na facção de cá, a gente pautava. E a gente colocava um link da matéria lá no grupo, né? E você já anunciava, né? Agora, com vocês, o pessoal vai esmerilar o João Paulo. Quer dizer, já estava preparando, vai vir críticas aí, né? Eu lembro uma vez que você me falou assim: William, se qualquer coisa que eu postar aí a favor do candidato do Nivaldo, é como se eu jogasse água numa frigideira quente, né? Porque acaba que depois eu acho que é até interessante a gente falar, mas acaba que o grupo virou quase tudo Elvésio, né? E foi criado um outro grupo pelo pessoal do PSDB, que chamava Eleições 2012, São João do Rei, sem censura. E, aliás, foi o Dudu Oliveira, que teve uma participação, né, muito interessante no grupo, e que deveria ser um contraponto ao seu grupo, mas acabou a turma também invadindo lá e não sobrou para ninguém, né? Assim, tomou conta. Quando o Dudu criou esse grupo, na verdade, o meu grupo já existia há muito tempo, e ele criou esse outro grupo. Eu fiquei até feliz, porque é sinal que eu estou fazendo discípulos, né? O Dudu criando um grupo igual o meu, né? E ele ainda colocou sem censura, né? Para dar a entender que o meu grupo era censurado, de maneira alguma. Meu grupo nunca teve censura, com exceção de algumas postagens que tinham lá que eram completamente fora da proposta do grupo. E aí sim eu censurava, eu deletava mesmo, até porque o grupo, esse grupo meu, não era nenhuma instituição pública, era o meu grupo, né? Então eu administrava ele da forma que eu achava melhor. Mas a forma que eu achava melhor de administrar era democraticamente, mas é claro, excluindo o que não tinha nada a ver com eleições. Então, né, o Dudu criou esse grupo aí e tendenciou, né, para o Nivaldo, né, para o candidato dele. E acaba que os dois grupos ficaram cheios, os dois grupos ficaram movimentados, e foi legal, porque um postava. Acaba que no final, tudo que era postado no meu era postado no do Dudu. É verdade. Né? Mas o retorno era diferente. Era bem diferente. No grupo dele o feedback era um, e no meu grupo o feedback era outro.
E teve também um grupo muito bom, que foi um grupo criado para Tiradentes, né? E o grupo de Tiradentes foi um dos grupos também que fermentou na internet. Tiradentes é uma cidade pequena, né? Com eleitorado de perto de 5, 6 mil eleitores. E no final, na última semana, ele também foi censurado, né? Ele cortou as postagens, não podia postar. Mas como assim? Não, a pessoa suspendeu a postagem, ninguém mais podia postar, só podia fazer comentários nos posts que já estavam lá. Tá. Eu tentei fazer isso. Na verdade, o Sem Censura do Dudu foi criado a partir disso. Um belo dia eu acordei, como diz a minha mãe, com a avó atrás do toco. Eu falei assim, ó, esse trem tá me dando muito trabalho, eu vou dar moderação pro Elvésio, pro Jordano e pro Nivaldo, e eles postam as propostas deles, só eles postam e as pessoas comentam embaixo. Que aí a gente ia poder, seria uma oportunidade da gente ver o que cada um dos três pensavam, né? E aí eu fiz isso. Lá tem Nossa Senhora, o pessoal aquilo era uma comunidade. E tem como configurar, assim, somente o administrador postar no grupo. Aí eu ia colocar os três como administradores e eles iam postar. E aí vem o Dudu e fala, isso não é democrático, você está censurando o grupo e tal. E aí ele vê aí a oportunidade de copiar o grupo e fazer o Eleições São João del Rei sem censura. Rapidamente, eu vi, no que ele criou o grupo, eu pensei comigo, então tá, em time que está se ganhando não se mexe, né? Então deixa do jeito que tá. Tirei o Elvésio da administração, tirei o Alex Lombello, porque o Jordano não tem Facebook, tirei o Nivaldo. Hein, Jordano? Deveria ter. O Nivaldo ainda não tinha. Vamos falar do Facebook do Nivaldo. O Facebook do Nivaldo foi um complicador, no meu modo de ver. Porque o Nivaldo ele não consegue dominar a linguagem da internet. Segundo eu tenho conhecimento. Então foi criado para ele um Facebook. E as pessoas que administravam o Facebook do Nivaldo postavam lá, mas postavam na primeira pessoa, como se fosse o Nivaldo que estivesse falando. É verdade, não era. E não é, isso é feio, né? Quer dizer, isso mostra, né, o tanto que ele está ultrapassado nesse contexto, né, dessa linguagem online, né? Verdade. Você tem que ter noção do que está fazendo no Facebook. As pessoas estão ali há muito tempo. O Facebook é uma cidade, uma megalópole enorme, maior do que São Paulo, maior que Nova York, né? Chegou a um bilhão de habitantes, de usuários. Habitantes, né? Ontem eu fui dar uma entrevista a Van Agência de Notícias da universidade. Fui dar uma entrevista justamente sobre isso que a gente está falando hoje. E a menina que me entrevistou, eu esqueci o nome dela agora, muito simpática, eu fui na casa dela e tal, uma gracinha. E ela me contou que o Facebook acaba de completar 1 bilhão de usuários. Pois é. E o que é um grupo no Facebook? Um grupo no Facebook, imagina uma cidade com 1 bilhão de habitantes, tá certo? Isso, internet, tudo assim, né? São megas números, né? Então você imagina isso, tá bom? Aí você imagina que nessa cidade existem praças, onde as pessoas se encontram para conversar em grupos. Então, o grupo nada mais é do que isso, né? Um encontro de pessoas numa praça, onde vai todo mundo lá. Geralmente uma pessoa é meu amigo, outros não são meus amigos, né? Mas estão ali. Então, o que é um post num grupo, né, no Facebook? A pessoa puxa um assunto no Facebook. E aí chove gente em cima que quer comentar. Então, você está numa praça com várias pessoas que você conhece, que você não conhece, discutindo temas variados, sobre o mesmo tema, que é eleições, né? E você participa das conversas de tudo quanto é grupinho, você está interagindo com todo mundo ao mesmo tempo. Isso é que é a dinâmica desse mundo online hoje, e que o Nivaldo não conseguiu perceber. Né? Ele, na verdade, ele conseguiu perceber, entre aspas, né? Tanto é que ele fez um perfil e colocou alguém para administrar. 2 perfis fakes, né? 2 perfis falsos. Alguém criou esse perfil para ele. Que falava na primeira pessoa. Alguém criou esse perfil para ele, eu creio que tenha sido com a autorização dele. Lógico. Alguém criou esse perfil e começou a tentar melhorar a imagem dele na internet. Mas acaba que, pelo menos... Você, por exemplo, querendo interagir com o Nivaldo na internet, no Facebook, como é que você se sentiria conversando com o Nivaldo no Face do Nivaldo? Você estaria conversando com uma pessoa que você não conhece. Pelo amor de Deus. Até na hora que eu vi a primeira postagem dele, todo mundo sabe, e ele mesmo fala claramente, que ele é analfabeto. Ele não sabe escrever. Ele fala isso.
E eu vi aquele texto Bem elaborado. bem feito. Não é o Nivaldo, pelo amor de Deus. Mas aí eu pensei, expulso ele do grupo ou não expulso? Fake não pode, Pois é, olha né? que dilema. E aí aí eu falo, eu vou expulsar o Nivaldo. Aí vem a Paula Bastoni, né, defender, que é amiga dele e tal. William, mas você não pode expulsar ele, é o Nivaldo, não sei o que tem e tal. Eu falei, Paula, mas não é, olha só, tá escrevendo direitinho. O Nivaldo mesmo já falou que ele é analfabeto, ele aprendeu. Como é que é o negócio? Ele alfabetizou de um dia para o outro, né? Não, mas tem alguém administrando o grupo dele, uma pessoa séria e tal. Até como de fato ele, em momento algum ali, falou de Se brigou, colocasse o nome xingou. da coligação, se não colocasse um perfil com o nome, né, do PMDB, por exemplo, como tem o PSDB Jovem, tem né, o seu É, perfil no Facebook, aí colocava na terceira pessoa, né, nós estamos, papapá, então dava para entender que era uma pessoa diferenciada. Mas quando você verdade. coloca um perfil significa um perfil pessoal, ele está ligado a uma pessoa, é essa pessoa interagindo em rede. Então, colocar um perfil do Nivaldo, né, no qual ele não está presente, no qual ele nem faz ideia do que está se escrevendo ali, né? Às vezes ele está tomando um partido que ele mesmo não tomaria. Entendeu? E aí existiram várias suspeitas, né, de quem era quem que cuidava desse perfil dele, e até hoje a gente não sabe quem de fato mexeu nisso dele. Eu sei que um foi o jornalista Jairo. Foi o Né? Jairo? O Jairo é aquele que tira foto Isso. do fotógrafo. Tá, eu sei quem que Faz é um mais ou jornal na menos. imprensa que chama. Então, mas O outro eu não sei. não deu certo. Por quê? Porque ele usava, às vezes, o Facebook, às vezes só postava agenda. Eu não sei. Você chegou a ver se ele postou alguma coisa daquelas polêmicas lá, de que a pesquisa era falsa? Ele chegou a atacar dessa Não, forma? ele simplesmente assustou com a pesquisa, né? Ah, E deletou, falou assim, olha, bloqueio a TV Del Rey para o pessoal não ter acesso. Não é para o pessoal, quando a pessoa bloqueia, é ele que não tem acesso, os outros continuam tendo. Quer entendi. dizer, ele ficou com medo daquela informação. E Ele não entendeu. como assim? Ele bloqueou a TV do Rio? Ele bloqueou a TV Del Rey porque a TV Del Rey estava publicando, né, no Ah, Facebook pesquisa. a pesquisa onde dava o Elvésio com uma vantagem muito boa. Não, e essa pesquisa que você fez, foram quantos perfis que votaram? Mais de 1.000, né? Mais de 1.300 perfis. Pois é, pelo Né? amor de Quer Deus. dizer, é uma amostragem 3 vezes maior do que o que os institutos de pesquisa geralmente usam para fazer um levantamento, né, de uma tendência de voto numa região do tamanho de São João del Rei. O que, na verdade, né, todas as pesquisas que foram feitas e que foram publicadas, né, apontavam para a tendência que o Facebook estava É colocando no verdade. portal 007. Eu acho que a sua pesquisa foi. Eu acho que ela teve como tirar duas conclusões. A primeira é de que daria o verso, e a segunda, tanto é que a sua pesquisa deu o quê? 90% o verso, não foi? Chegou a 79%. 79, então, Você. desculpa. Foram quase 80% eu verso. Então o que a gente conclui? Que daria o verso e que as redes sociais estavam com ele, porque foi acima da média. Porque ele foi eleito com 56%, né? Vamos ver aqui. Agora a minha colinha vai valer. Ó. 56,39%. E estava dando 80% a sua enquete. É verdade. Então o que a gente conclui com isso? Daria o Vest e as redes sociais estavam acima da média Acima da média. com o Elvest. E que as redes sociais não é uma minoria. Não, de jeito nenhum. De Né? jeito nenhum. Não é uma minoria. Senão tinha dado uma diferença até mais discrepante. Tanto né? não é minoria que todo dia eu entro no Facebook e tenho medo de ver lá assim, Trindade quer adicionar você como amigo, minha mãe. Dácio quer adicionar você como amigo, meu pai. Sabe? Só falta a minha mãe. Eu tenho um tio, né? O meu pai tem 82 anos. 82 anos. E eu tenho um tio que regula com meu pai e ele não sai do Facebook. Está todo dia postando lá os poeminhas dele. Manda um abraço para o meu tio Diquinho lá, ele está lá em Belo Horizonte. E ele está sempre postando as poesias dele. E ele escreve assim, o poeta das Arábias. William, eu sei que esse papo aqui ia render pra caramba. Eu nem sei se a gente ainda está no ar, se a nossa linha caiu, porque já estamos com quase 1h30 de programa. Né? Eu quero agradecer, né, se a gente estiver online ainda, agradecer a sua participação aqui. Tenho certeza que nós vamos poder estar aqui outras vezes, Claro. né? Porque você é um homem de mídia, você provou isso, não sabia que era, mas
provou que é. Está fazendo administração, eu comecei também fazendo administração e acabei nisso, né? E a gente espera poder contar com você e agradecer aqui, o pessoal também, né, deve estar satisfeito aí de ter visto você aqui com a gente na TV da Manhã. Claro. Eu só queria voltar num tema por 2 minutinhos. Fica à vontade. Algumas pessoas reclamavam muito comigo do grupo ter se tornado petista, né? Quando o grupo foi criado, eu ainda era do PSDB, e eu tomei o cuidado de colocar um pouco de cada um lá. E toda vez que eu percebia que um partido estava ficando mais fraco que o outro, eu fazia enquetes, né? Tipo assim, quem você votaria nas eleições? Ainda tinha o Renato Baccarini ainda, que era pré-candidato do PSDB. A Valéria Cordeiro, né, que frequentou o seu grupo durante muito tempo. E isso, a Valéria era pelo PSDB. A Valéria é assessora lá do direto, a Andréa. E aí eu fazia enquetes e falava, olha... Dirceu, gente. Volta, Dirceu! Pelo amor de Deus. Que falta no Facebook do Dirceu, hein? É verdade. Ele deletou o Facebook dele. Deletou o Facebook. Deletou. Que pena. Mas agora que acabou a eleição, Dirceu, por favor, volta. Volta, nós precisamos de você. Agora nós temos o Alô Prefeito. O Alô Prefeito. Né? Sobre, a gente não falou sobre isso. Então, vamos terminar com isso. Eu vou daqui a pouco eu vou falar do Alô Prefeito. Tá. Aí eu vou falar, então, como que... Dá uma explicação do que aconteceu. Então, eu sempre fazia enquetes e falava, olha, adiciona... Quando tinha, por exemplo, a enquete estava dando 50 votos para o Elvésio e 30 para o Renato Baccarini. Logo, eu entenderia que as pessoas que estavam a favor do Renato estavam em minoria. O que eu fazia? Entrava em quem votou nele, ia por inbox e falava, olha, adiciona mais amigo seu para votar no Renato, para ele ficar competitivo. Com isso, o que eu ganhava? Membros no grupo, e eu conseguia a todo momento balancear o grupo. Né? E toda vez eu fazia enquete, eu ia no candidato que estava perdendo, e ia nas pessoas que votaram nele e falava, olha, adiciona seus amigos para votar nele. Por mais de uma vez você chegou a me pedir para me adicionar meus amigos lá. Eu contribuí bastante, né? É verdade. Bastante amigos lá. E aí o que aconteceu? Aí as pessoas entravam e votavam na enquete e tal, mas aí passava um tempo, as pessoas, só tem PT no grupo, só tem PT. E eu, assim, eu nunca me simpatizei muito com o PT não, sabe? Mas, assim, o Elvésio veio mudar um pouco a cara do PT. Né? Você encontra com as pessoas até mais antigas do PT e você vê que elas mudaram o discurso dela com a chegada do Elvésio. E acaba que ele mudou a cara do PT. Ele deu uma simpatia para o PT que o PT tinha, mas não era tanto. Né? E aí o que aconteceu? Todo mundo, só tem PT aqui, só tem PT aqui. O PT é mais agressivo nos postes. E eu falava, olha, as pessoas ficavam sem saco. Falavam assim, não, eu entro ali, eles vêm, batem pesado, eles não têm papo na língua, eles discriminam, preconceituam, né, as pessoas que estão colocando postes diferenciados. E o que eu falava? Se só tem PT, adiciona o pessoal do seu partido. E eles adicionavam. Mas aí balanceava, passava um tempinho, mas só tem PT aqui, só tem PT aqui. E hoje eu estava olhando lá no grupo antes da gente vir, eu peguei o grupo e fui lá ontem eu estava olhando isso. E fui lá na primeira postagem, na primeira enquete. E vim subindo. Primeiro que deu um trabalhão chegar lá na última. Nossa, ideia é uma montanha. E vim subindo. O que eu percebi? As pessoas entendiam que as pessoas estavam saindo do grupo, quem não era PT, e o PT estava ficando. E aí eu fui ver as enquetes antigas, em quem votou contra o Elvésio, quem votou a favor do Elvésio, e fui ver as últimas enquetes. A verdade era o seguinte, não era que o PT estava dominando e o pessoal do PMDB, PSDB estava saindo. PSDB, assim, não que eram do partido, mas que eram a favor da ideologia do PSDB. Não era isso. As pessoas entravam, se sentiam contagiadas por essa onda do Elvésio e viravam pro lado de lá. E começavam a defender o Elvésio. Por isso que todo mundo falava, só da PT aqui, não. Todo mundo que entrava lá virava Elvésio. Todo mundo, entre aspas, né? Porque alguns se manteram firmes. E quem postava algo diferente, tentava, por exemplo, eu lembro que fazer um destaque aqui para o Jorge Ranas, né, o filho do Jorge Ranas. Ele se manteve lá, firme, lá, corajosamente. Corajosamente, ele foi um guerreiro. Parabéns para você, tá? Você honrou essa geração, porque você pôs a cara, você estava não fez fake. Não nadou contra, quer dizer, nadou contra a correnteza, né? É verdade. Você, de certa forma, foi contra
a maioria dominante da sua geração, né? Então, você não ficou estigmatizado por isso, pelo contrário, você ganhou respeito, né, das pessoas que estão ali, porque você foi um combatedor, né, um combatente altivo ali, né? Inclusive ele entrou lá hoje e agradeceu todo mundo que, né, e parabenizou e falou que continua a favor de São João del Rei e tal. Foi muito legal. Eu acho que legal. assim, apesar de, né, de eu não ter concordado com muitas coisas que ele falou lá, ele não tem como deixar de admirar a vontade dele. Você me fez uma outra pergunta que eu te cortei pra gente falar Falar do grupo, antes de encerrar, falando do Alô grupo Prefeito. Alô Prefeito, que é um outro Isso. grupo que você está criando. Isso. Coitado do Elvésio, papai. É, Vai dar uma canseira é verdade. Então, olha só, o Alô Prefeito, na verdade, agora, como o próprio nome já diz, é uma forma de você dar um alô para o prefeito. O prefeito já está lá no grupo, a vice-prefeita já está no grupo, e todos os vereadores que foram eleitos também, com exceção daquele rapaz que ficou em último lá, deixa eu ver aqui, ficou em 13º lá, o Cláudio Apolinário. Eu ainda não achei ele Vai ver que ele nem tem Facebook adicionar. ainda. Eu acho que o Stefani ainda também não está, e a Jana Costa também não, mas o restante está. Todos Agora estão ninguém lá. vai ficar mais sem Facebook. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Ninguém Deus. mais. E o Facebook foi determinante nessa Você eleição. concorda com O isso? Facebook Fez a diferença. fez. Por favor, tá na hora da gente assumir isso, tá na hora da gente admitir isso. Mas as pessoas mais velhas não têm Facebook, mas os filhos delas têm. E hoje em dia a juventude dentro de casa é formadora de opinião, né? Eu, por exemplo, virei para minha mãe e falei: mãe, a senhora, por favor, vote no Elvésio. É lógico que eu não fui com ela acompanhar lá na urna. Eu não tenho como provar que ela votou. Mas tudo indica que sim. Por quê? William, por que eu tenho que votar no Elvésio? Mãe, a senhora vai votar no Elvésio porque a proposta dele é essa, essa e essa e essa. Pronto, acabou. Eu influenciei na opinião da minha mãe. Eu influenciei na opinião do meu pai, da minha tia. Né? Então, não tem como correr. O Facebook hoje e as próximas redes sociais que vão vir por aí é tendência e vão formar opinião. Futuramente, a próxima pesquisa vai ser na internet. Já é. Não vai? Já foi. Né? Vai ser. Já foi. Não, mas os institutos não vão ficar andando por rua fora aí, não. Só que vai ser de graça, né? Mas as então, pessoas vão olha botar só. a cara. O Fala Prefeito é o seguinte: é um grupo onde as pessoas vão entrar e vão tirar fotos dos problemas da cidade, vão gravar vídeos, depoimentos, reclamações, vão julgar dentro do grupo. E eu espero que o Elvésio, a Cristina e todos os vereadores entrem lá e discutam com essas pessoas formas de solucionar esse problema. Às vezes, algumas soluções vão ser fáceis. Por exemplo, minha rua está com buraco. Solução: tampar o buraco. Né? Por exemplo, a minha rua... Está faltando água aqui. Manda água para o cara. Né? Mas tem problemas mais complexos. Por exemplo, a minha praça está tomada de usuários de crack. Já é algo mais complexo, que a sociedade vai precisar, a população de São João del Rei vai precisar entrar junto e dar ideias, sugestões, como por exemplo, então vamos fazer dessa praça uma quadra poliesportiva, vamos fazer dessa praça, vamos fazer ali uma, sei lá, alguma coisa que faça com que essas pessoas saiam das drogas, né? Enfim, então assim, o grupo está aberto para todo mundo, de todos os partidos que quiserem participar, podem entrar, podem já começar a postar os problemas da cidade. Isso vai auxiliar muito o Elvésio na gestão dele. Então tá. Então eu não vou terminar com a musiquinha São João dos Queijos, em homenagem aqui ao William, que está aqui fazendo a campanha do Se Toca São João, Se 2012. Toca São João. É isso aí. Ele está de rosa aqui para exaltar a campanha do Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha do Lions Club para prevenção do câncer de mama. Do câncer de mama, isso. Isso aí, mulherada, vamos tomar cuidado, porque os homens gostam de vocês bonitas. É verdade. E todo mundo já está me perguntando por que tem um monte de coisa rosa na cidade? A ponte da cadeia está rosa. O Cristo Redentor daqui a uns dias também vai ficar rosa. É tudo para ajudar na conscientização do câncer de mama. O Lions Club, que é um clube que eu também participo, abraçou essa ideia, abraçou essa campanha e durante todo o mês de outubro vai estar
conscientizando todas as mulheres e os homens, que eles podem também desenvolver o câncer. Inclusive, eu desenvolvi um nódulo e precisei tirar quando eu tinha 17 anos de idade. Inclusive, eu tenho até uma cicatriz aqui até hoje. E homens também estão aptos a ter o câncer. Eu acho importantíssimo que todos sejam conscientizados e façam a mamografia, né? Só o exame do toque já ficou comprovado que não serve, não adianta. Tem que fazer o exame e, ao perceber alguma diferença, tem que fazer a mamografia. E, se eu não me engano, é de ano em ano isso, né? Tem uma fila enorme lá nos postos. Então, gente, com vocês, vamos ficar aqui com a música Quem Acredita Sempre Alcança. Isso aí.